O hospital estava silencioso naquele fim de tarde, mas de uma das alas, uma voz doce começou a ecoar, cantando baixinho para as crianças doentes. Era Patrícia. Tímida, pura e aos 20 anos, carregava no olhar a mesma esperança que colocava em cada nota da canção. Ela não sabia, mas alguém a observava de longe. Alguém que não sorria há muito tempo. Um médico milionário. Que parou. Escutou. E naquele instante, o que ele fez, nem o próprio destino poderia imaginar. Se esse vídeo chegou até você, talvez seja porque Deus esteja querendo te lembrar que às vezes, no silêncio de um hospital ou na solidão de uma alma cansada, Ele ainda cria encontros que mudam tudo. Antes da gente continuar, para seguir ouvindo essa história tão linda e especial, deixe seu gostei e se inscreva no canal. Escreva aqui nos comentários seu nome e a cidade de onde está assistindo. Quero te mandar um abraço especial no próximo vídeo. Por aqui, histórias parecem nascer por acaso, mas elas sempre terminam com amor. A voz suave deslizava pelos corredores assépticos como um raio de sol entre nuvens cinzentas. Notas musicais tocadas no violão preenchiam o ar, envolvendo o setor pediátrico do Hospital Santa Clara em uma atmosfera quase mágica que contrastava com os bips de aparelhos e conversas técnicas entre profissionais apressados. Patrícia ajustou a alça do violão enquanto sorria para o círculo de crianças reunidas ao seu redor na pequena sala de recreação. Algumas vestiam pijamas hospitalares, outras seguravam suportes de soro, mas todas a observavam com olhos brilhantes, temporariamente esquecidas de suas dores e tratamentos. E agora, qual música vocês querem ouvir? Perguntou ela, os olhos castanhos transbordando gentileza, enquanto passava os dedos pelos cabelos curtos que emolduravam seu rosto delicado. A do sapo não lava o pé, gritou um menino de aproximadamente 6 anos, com um curativo cobrindo metade da cabeça. Não, Lucinho, de novo não, protestou uma garotinha mais velha, revirando os olhos. Vamos pedir aquela das estrelas, Pati. Patrícia riu, um som cristalino que parecia iluminar o ambiente. Aos 20 anos, seu rosto emanava uma inocência rara, não por ingenuidade, mas por uma escolha consciente de preservar o melhor da vida, apesar de suas próprias dificuldades. Que tal cantarmos as duas? Primeiro a do Lucinho, porque ele está fazendo aquela carinha de cachorrinho abandonado. Ela piscou para o menino, que abriu um sorriso desdentado. E depois a das estrelas, combinado? As crianças concordaram animadamente enquanto Patrícia começava a dedilhar os primeiros acordes da música infantil. Sua voz, doce mas firme, convidava as crianças a se juntarem ao coro. Logo, até mesmo os pequenos pacientes mais tímidos cantavam em uníssono, alguns balançando na cadeira de rodas, outros batendo palmas com as mãozinhas livres de agulhas intravenosas. Enfermeiras passavam, lançando olhares agradecidos para a jovem voluntária que, 3 vezes por semana, transformava o ambiente hospitalar em algo menos intimidador para os pequenos pacientes. Alguns pais observavam da porta, sorrisos cansados em rostos marcados pela preocupação constante. Para muitos, aqueles 30 minutos de música eram o único momento de verdadeira paz em dias consumidos pela ansiedade de diagnósticos incertos. Patrícia não recebia 1 centavo por aquelas horas dedicadas ao hospital. Trabalhava meio período como recepcionista em uma clínica odontológica no centro da cidade, ganhando apenas o suficiente para ajudar a avó com quem morava desde os 12 anos, quando perdera os pais em um acidente. Nas horas vagas, estudava pedagogia em uma faculdade estadual, um sonho que construía aos poucos, economizando cada centavo possível. Agora a das estrelas, lembrou a garotinha quando a primeira música terminou, arrancando Patrícia de seus pensamentos. Claro, Luana, esta é especial para você. Patrícia ajustou os acordes e começou a cantar uma composição própria sobre estrelas, que mesmo quando não podemos vê-las, continuam brilhando no céu. Foi enquanto cantava o refrão, olhos fechados, absorta na melodia, que passos firmes pararam abruptamente no corredor. Doutor. Roberto Santana havia acabado de sair de uma cirurgia de emergência de 4 horas.
Seu jaleco imaculadamente branco contrastava com olheiras profundas que marcavam um rosto que, apesar do cansaço evidente, não conseguia esconder a beleza austera de seus traços. Aos 38 anos, era considerado um dos neurocirurgiões pediátricos mais brilhantes do país, e também um dos mais reservados. Pretendia apenas atravessar o corredor a caminho de seu consultório quando a voz o alcançou. Algo naquela melodia, na letra sobre estrelas invisíveis que continuam existindo, fez seus passos vacilarem. Inconscientemente, moveu-se em direção à origem do som. Da entrada da sala recreativa, observou a jovem desconhecida, cercada de crianças, muitas das quais eram suas pacientes. Roberto não frequentava aquela parte do hospital fora dos horários de consulta. Preferia manter a distância profissional que considerava necessária para realizar seu trabalho com a precisão cirúrgica pela qual era conhecido. Havia algo quase etéreo na cena. A luz da tarde, filtrada pelas cortinas, banhava o grupo em um dourado suave, criando uma bolha de serenidade que parecia deslocada naquele ambiente clínico. A jovem sorria enquanto cantava, seus dedos movendo-se com habilidade sobre as cordas do violão surrado. Por um instante, tão breve que mal registrou conscientemente, a máscara de eficiência profissional que Roberto cultivara por anos vacilou. Um músculo tremeu no canto de seu maxilar tenso. Doutor Roberto! A exclamação animada de Lucinho quebrou o momento. Vem cantar com a gente. Os olhos da cantora se abriram, encontrando os dele. Por um instante fugaz, Roberto sentiu-se exposto, como se aqueles olhos castanhos pudessem ver além da fachada cuidadosamente construída. Talvez em outra ocasião, Lucinho. Tenho consultas agora. Sua voz saiu mais áspera do que pretendia. Com um aceno breve, deu as costas, retomando seu caminho com passos mais apressados que o necessário. Quem é ele? Perguntou Patrícia quando o médico desapareceu no corredor. É o doutor que conserta cabeças, explicou Lucinho com a simplicidade infantil. Ele tirou uma coisa ruim da minha. Um tumor, explicou Luana com a sabedoria precoce de quem convivia com termos médicos há tempo demais. O Dr. Roberto é o melhor neurocirurgião do hospital. Todo mundo diz que ele tem mãos mágicas, mas quase nunca sorri. Patrícia assentiu, intrigada pela figura austera que acabara de ver. Havia algo nos olhos dele, um verde acinzentado profundo, que transmitia mais que simples cansaço. Era uma dor antiga, daquelas que se alojam tão fundo que se tornam parte da pessoa. Bem, talvez ele só precise ouvir mais músicas, respondeu com um sorriso, voltando a dedilhar o violão. Vamos terminar nossa canção? Enquanto isso, Roberto entrava em seu consultório, fechando a porta com mais força que o necessário. Sentou-se à mesa impecavelmente organizada, tentando focar nos prontuários à sua frente, mas a melodia persistia em sua mente como um eco distante. Dr. Santana, Amanda, sua secretária há 5 anos, entrou após bater levemente. O Conselho Administrativo confirmou a reunião para discutir sua doação para a nova ala pediátrica. Roberto assentiu, grato pela distração. Aos 38 anos, sua fortuna pessoal permitia-lhe fazer contribuições substanciais para o hospital onde escolhera trabalhar, apesar de receber propostas constantemente de instituições privadas que pagariam o triplo por seus serviços. Confirme minha presença, Amanda, e cancele o jantar com os investidores hoje. Mas, doutor, é o 3º cancelamento este mês. Seu assessor financeiro insiste que... Cancele. O tom não admitia contestação. Quando ficou sozinho novamente, Roberto abriu a gaveta inferior da escrivaninha, retirando um porta-retrato que mantinha escondido dos olhares curiosos. O rosto sorridente de um menino de aproximadamente 8 anos olhava de volta para ele. Mateus, seu filho, falecido há quase 3 anos devido a um glioblastoma agressivo. O mesmo tipo de tumor que ele removera da cabeça de Lucinho naquela manhã. Foi isso que a música havia feito. Aberto uma porta que ele mantinha cuidadosamente trancada. Mateus adorava música. Costumava cantar desafinadamente pela casa,
preenchendo-a com uma alegria que Roberto nunca mais experimentara depois que o silêncio se instalou permanentemente. Guardou a foto rapidamente ao ouvir novas batidas na porta. Endireitou-se, recompondo a expressão neutra que todos conheciam. Entre! Dr. Henrique, oncologista pediátrico e o mais próximo que Roberto tinha de um amigo, entrou com uma expressão intrigada. Acabei de ver algo inédito no hospital, comentou sentando-se sem cerimônia na cadeira em frente. O grande Dr. Santana parado no corredor, ouvindo a voluntária cantar. Por um momento, pensei que fosse ter um ataque cardíaco de surpresa. Estava apenas passando, respondeu Roberto secamente. Não sabia que tínhamos voluntários músicos agora. Patrícia vem há quase 6 meses. Você realmente deveria sair mais deste consultório, sabe? Henrique inclinou-se para a frente. Ela faz milagres com as crianças. Até os índices de dor diminuíram nos dias em que ela está aqui. Roberto assentiu distraidamente, tentando parecer desinteressado enquanto abria um prontuário. 6 meses? Em que dias ela vem? Henrique sorriu, notando o interesse mal disfarçado. Segundas, quartas e sextas, das 4 às 5:30. Por quê? Está pensando em juntar-se ao coro? Não seja ridículo. Apenas gosto de saber quem circula pelo hospital, respondeu Roberto, franzindo o senho. Especialmente próximo aos meus pacientes. Claro, claro! Henrique ergueu as mãos em rendição fingida. Nada a ver com o fato de que ela é bonita e conseguiu a proeza de fazê-lo parar no corredor pela primeira vez em... Quanto tempo mesmo? Temos pacientes para discutir ou você só veio para a fofoca de corredor? Cortou Roberto, efetivamente encerrando o assunto. Mais tarde naquele dia, após sua última consulta, Roberto encontrou-se inexplicavelmente tomando o caminho mais longo até o estacionamento. Um caminho que passava pela sala de recreação, agora vazia. Parou brevemente, observando o espaço colorido com desenhos infantis nas paredes. Um violão repousava em um canto, esquecido ou propositalmente deixado para o próximo dia. Aproximou-se hesitante, tocando levemente as cordas sem produzir som. Havia quanto tempo não tocava em um instrumento? Mateus tinha aulas de piano. O instrumento ainda estava na sala de música da mansão, intocado como tantas outras coisas desde o funeral. Esqueci meu violão? A voz suave fez Roberto virar-se bruscamente. A jovem cantora estava parada na porta, os últimos raios do sol poente criando um halo dourado ao seu redor. De perto, ele percebia que ela era mais simples do que imaginara inicialmente. Usava roupas modestas, jeans, tênis gastos e uma blusa simples. Nada de maquiagem além de um leve brilho nos lábios. Cabelos curtos, na altura do queixo, sem tratamentos caros. E ainda assim, havia algo nela que comandava a atenção. Perdão, eu só estava de saída, respondeu ele, afastando-se do instrumento como se tivesse sido pego fazendo algo proibido. Ela sorriu. Um sorriso genuíno que alcançava os olhos. O senhor é o Dr. Roberto, não é? O neurocirurgião. Lucinho fala muito do senhor. Sim, confirmou secamente, desconfortável com o olhar direto dela. Era como se aqueles olhos castanhos pudessem ver através de suas camadas de proteção. Ele está se recuperando bem. Ele é um guerreiro, concordou ela, entrando na sala para pegar o violão. Todos eles são. Por um momento constrangedor, ficaram em silêncio. Roberto jamais tinha dificuldade para manter conversas profissionais, mas algo naquele encontro o deixava estranhamente deslocado. Sua música é bonita, comentou finalmente, as palavras soando estranhas em sua boca. O sorriso dela ampliou-se. Obrigada. Não é nada profissional, mas as crianças gostam. Onde aprendeu a tocar? Com meu pai, antes dele falecer. Não havia autopiedade em sua voz, apenas uma aceitação tranquila. O violão era dele, é uma das poucas coisas que tenho para lembrar. Roberto assentiu, repentinamente consciente de uma conexão inesperada. Ambos carregavam perdas. Antes que pudesse responder, um bip soou em seu bolso. Verificou rapidamente a mensagem. Preciso ir.
Emergência. O profissional eficiente reassumiu o controle imediatamente. Claro, respondeu ela, sem parecer ofendida com a abrupta mudança. Espero que dê tudo certo. Quando ele já estava na porta, a voz dela o alcançou novamente. Doutor, se quiser, é bem-vindo para se juntar a nós qualquer dia desses. As crianças adorariam. Roberto não respondeu, mas algo em seu peito, um nó que estava presente há tanto tempo que se tornara parte dele, pareceu afrouxar-se ligeiramente. Sem olhar para trás, afastou-se pelo corredor, retomando a postura rígida que todos associavam ao brilhante e reservado Dr. Santana. Naquela noite, pela primeira vez em quase 3 anos, Roberto sonhou com música em vez de silêncio. Na quarta-feira seguinte, Patrícia ajeitou as partituras improvisadas em seu caderno universitário enquanto arrumava a sala de recreação. As crianças haviam pedido músicas diferentes, e ela prometera preparar algumas novas para a próxima sessão. O relógio na parede marcava 15h40. Ainda tinha 20 minutos antes que os pequenos pacientes começassem a chegar para a hora da música. Distraída com os acordes que anotava, não percebeu imediatamente a presença na porta. Quando finalmente ergueu os olhos, surpreendeu-se ao encontrar o Dr. Roberto parado no limiar, as mãos nos bolsos do jaleco impecavelmente branco, como se hesitasse entre entrar ou seguir seu caminho. Boa tarde, Dr. Roberto, cumprimentou com um sorriso espontâneo. Ele pareceu momentaneamente desconcertado, como se não esperasse ser notado. Boa tarde. Eu estava apenas verificando a sala. Lucinho terá alta amanhã. Era uma desculpa transparente. A sala de recreação não tinha qualquer relação com altas médicas, e ambos sabiam disso. Ainda assim, Patrícia assentiu, decidindo não constrangê-lo. Que notícia maravilhosa! Ele ficará feliz em voltar para casa, embora vá sentir falta dos amigos daqui. Roberto deu alguns passos hesitantes para dentro da sala, observando os desenhos coloridos nas paredes, obras das crianças durante as sessões de arte. Parou diante de um particularmente vibrante, assinado com a caligrafia torta de Lucinho. Um céu estrelado com uma figura de jaleco branco entre as estrelas. Ele desenha bem para a idade, comentou Roberto, a voz baixa. Disse que é o médico que conserta cabeças entre as estrelas, explicou Patrícia, aproximando-se. Você é um herói para ele. Por um breve momento, algo vulnerável cruzou o olhar do médico, tão rápido que qualquer pessoa menos observadora teria perdido. Mas Patrícia, habituada a ler as emoções das crianças doentes, captou o lampejo de emoção genuína antes que a máscara profissional voltasse a se firmar. Apenas fiz meu trabalho, respondeu ele, retomando a postura formal. Estarei em meu consultório se precisarem de mim para qualquer emergência durante a sessão musical. Patrícia sorriu discretamente ao vê-lo sair. Não era preciso ser muito perspicaz para entender que o imponente neurocirurgião havia criado uma desculpa para passar por ali. Nas semanas seguintes, um padrão curioso começou a se estabelecer. Invariavelmente, quando Patrícia estava no meio de suas sessões musicais, o Dr. Roberto encontrava razões para passar pelo corredor adjacente à sala de recreação. Às vezes, parava brevemente para observar a distância. Outras, fazia perguntas técnicas a enfermeiras que estavam por perto, mantendo sempre um olho na atividade musical. As crianças, mais perceptivas que muitos adultos dariam crédito, logo notaram a presença recorrente do médico. O doutor Cabeça está sempre espiando você, Pati, comentou Aninha, uma menina de 7 anos em tratamento para leucemia, após uma sessão particularmente animada. Ele deve gostar de música, respondeu Patrícia diplomaticamente, guardando o violão. Acho que ele gosta de você, retrucou a pequena com a franqueza típica da idade. Minha mãe disse que ele nunca parava para nada antes. Patrícia sentiu o rosto esquentar, grata pela distração que a chegada da fisioterapeuta proporcionou ao vir buscar as crianças para a próxima atividade. Na sexta-feira daquela semana, a jovem voluntária chegou mais cedo ao hospital. A aula na faculdade havia terminado antes, e ela decidira aproveitar o tempo extra para organizar melhor o material musical.
Enquanto caminhava pelo corredor em direção à sala de recreação, ouviu o murmúrio de vozes vindas de uma sala cuja porta estava entreaberta. Tem feito muito bem às crianças, Roberto. Só estou dizendo que precisamos garantir que todos os voluntários sejam adequadamente verificados, Henrique. Patrícia reconheceu a voz do Dr. Roberto e diminuiu instintivamente o passo. O Departamento de Assistência Social já faz isso, respondeu a segunda voz, que ela presumiu ser do Dr. Henrique, o oncologista pediátrico de quem as crianças frequentemente falavam. Admita, você só está curioso sobre a moça do violão. Um silêncio seguiu-se, fazendo Patrícia prender a respiração. Ela parece ter um efeito positivo nos pacientes, admitiu finalmente Roberto a contragosto. Os níveis de ansiedade pré-operatória diminuíram naqueles que participam das atividades musicais. Muito científico da sua parte observar isso, provocou Henrique rindo. Nada a ver com o fato de que é a primeira vez em 3 anos que vejo você demonstrar interesse por qualquer coisa além de cirurgias. Não seja ridículo, retrucou Roberto, a voz voltando ao tom frio habitual. Meu interesse é estritamente profissional. Patrícia afastou-se rapidamente, não querendo ser pega escutando a conversa privada dos médicos. Entretanto, não conseguia ignorar o leve formigamento no estômago ao saber que o austero Dr. Santana estava aparentemente interessado em seu trabalho voluntário, mesmo que estritamente profissional, como ele afirmara. Aquela tarde, durante a sessão musical, Patrícia sentiu-se inexplicavelmente mais consciente de sua aparência, de seu jeito de tocar. Por 2 vezes, errou acordes que já dominava há anos, distraída pela percepção periférica do médico parado mais uma vez no corredor, pretendendo examinar um prontuário. Doutor Roberto, chamou subitamente Aninha, acenando energicamente para o neurocirurgião. Vem cantar com a gente. A Pati está ensinando O Sapo Não Lava o Pé. Um silêncio constrangedor caiu sobre a sala. As crianças olhavam expectantes para o médico, enquanto os pais presentes disfarçavam sorrisos diante da situação inusitada. Patrícia sentiu-se corar, mas manteve um sorriso tranquilo, decidida a não demonstrar o nervosismo repentino. Talvez o Dr. Roberto esteja ocupado, Aninha, começou ela, oferecendo uma saída diplomática. Para surpresa de todos, especialmente de Patrícia, Roberto deu alguns passos hesitantes para dentro da sala. Posso apenas observar por alguns minutos, disse ele, a voz estrangulada, como se as palavras custassem um esforço considerável. Tenho uma cirurgia em meia hora. As crianças explodiram em comemoração, como se aquela pequena concessão fosse uma vitória monumental, e, de certa forma, era. Enfermeiras que passavam pelo corredor trocaram olhares de espanto ao ver o renomado neurocirurgião, conhecido por sua postura distante, sentar-se discretamente em uma cadeira no fundo da sala. O que estávamos cantando mesmo? Perguntou Patrícia, tentando retomar o controle da situação. O sapo! Gritaram várias vozes infantis em uníssono. Com um sorriso, ela começou a dedilhar os acordes da canção infantil, logo envolvendo as crianças na cantoria animada. De vez em quando, seu olhar encontrava o de Roberto, que permanecia sério, mas com uma tensão diferente em seu semblante, como alguém que luta contra uma lembrança dolorosa. Quando a música terminou, Patrícia decidiu arriscar. Agora vamos cantar uma música mais calma. Chama-se Brilha, Brilha, Estrelinha. Alguém conhece? A maioria das crianças ergueu as mãos animadamente. No fundo da sala, Roberto endireitou-se subitamente, uma expressão indescritível cruzando seu rosto. Brilha, brilha, estrelinha, quero ver você brilhar, faz de conta que é só minha para ninguém nos separar. Enquanto cantava, Patrícia notou que Roberto havia fechado os olhos, os dedos apertando o braço da cadeira com força suficiente para deixar os nós dos dedos brancos. Havia algo naquela reação que ia além do simples desconforto social. Era dor, pura e profunda. Ao final da canção, ele levantou-se abruptamente. Preciso ir, murmurou, saindo apressadamente da sala antes que alguém pudesse responder. O doutor não gostou da música?
Perguntou um menino, parecendo preocupado. Tenho certeza que sim, respondeu Patrícia gentilmente, embora intrigada com a reação. Ele só tinha aquela cirurgia, lembra? Mais tarde, enquanto guardava seu violão, Patrícia encontrou-se pensando no médico reservado. Havia uma história ali, uma ferida ainda aberta que a música de alguma forma tocava. A curiosidade e uma genuína preocupação a fizeram decidir investigar um pouco mais. Enfermeira Rosa, chamou ela ao encontrar a enfermeira-chefe no corredor. Posso fazer uma pergunta sobre o Dr. Roberto? A mulher mais velha sorriu gentilmente. Claro, querida. Embora eu deva dizer que metade do hospital já notou o interesse dele nas suas sessões musicais. Patrícia sentiu o rosto esquentar. Não é isso. É que hoje, durante a música Brilha, Brilha, Estrelinha, ele pareceu realmente abalado. Fiquei preocupada. A expressão da enfermeira suavizou-se em compreensão. Ah, entendo. Era a música favorita do filho dele. Baixou a voz, olhando ao redor para garantir que ninguém ouviria. Mateus, um anjinho de 8 anos, faleceu há quase 3 anos, de um tumor cerebral que nem mesmo o Dr. Roberto conseguiu curar. O coração de Patrícia apertou-se diante da revelação. Eu não sabia. Poucos sabem. Ele nunca fala sobre isso. Depois que perdeu o filho e logo em seguida se divorciou, tornou-se o homem fechado que você conhece. Dedica-se obsessivamente a salvar outras crianças, como se pudesse compensar. A enfermeira interrompeu-se, parecendo arrependida de ter falado demais. Não comente isso com ninguém, tá? Ele é muito reservado quanto à vida pessoal. Claro que não, garantiu Patrícia, sentindo uma nova onda de empatia pelo médico taciturno. Na segunda-feira seguinte, Patrícia surpreendeu-se ao encontrar um pequeno vaso com uma única margarida sobre o piano da sala de recreação, junto com um bilhete escrito em uma caligrafia firme e elegante. Continue com o bom trabalho. As crianças se beneficiam muito. Dr. R.S. O gesto, tão simples mas tão significativo, vindo de alguém tão reservado, fez seu coração acelerar inexplicavelmente. Naquela tarde, quando Roberto apareceu no final do corredor, desta vez sem qualquer pretexto para estar ali, Patrícia sorriu discretamente em sua direção. Um agradecimento silencioso que foi respondido com um aceno quase imperceptível. As semanas seguintes trouxeram uma rotina curiosa. Roberto nunca mais entrou na sala durante as sessões após o episódio da estrelinha, mas invariavelmente encontrava-se próximo nos dias em que Patrícia estava no hospital. Às vezes, deixava pequenos presentes anônimos, mais flores, partituras de músicas infantis, até mesmo um afinador novo para o violão quando percebeu que o dela estava com defeito. As crianças, observadoras como sempre, logo transformaram a situação em uma espécie de jogo. O Dr. Cabeça tá lá de novo, sussurravam entre risinhos. Hoje ele vai entrar ou só espiar? Patrícia fingia não ouvir esses comentários, embora seu coração batesse um pouco mais rápido cada vez que percebia a presença dele. Era estranho. O homem mal falava com ela, e ainda assim havia uma conexão inegável se desenvolvendo, como cordas de violão vibrando em simpatia sem serem diretamente tocadas. Em uma sexta-feira particularmente movimentada, Patrícia estava tão absorta ajudando 2 crianças a aprenderem acordes simples no violão que não notou inicialmente a ausência da presença já familiar no corredor. Apenas mais tarde, quando guardava seu instrumento, deu-se conta. O Dr. Roberto não veio hoje? Perguntou casualmente a enfermeira Tânia, que organizava medicamentos próxima à sala. Está em uma cirurgia complicada desde amanhã, respondeu a enfermeira. Um caso difícil. O menino tem um tumor muito similar ao que o filho dele tinha. Aquela informação pesou no coração de Patrícia pelo resto do dia. Imaginou Roberto na sala de cirurgia, lutando não apenas contra um tumor cerebral, mas também contra seus próprios demônios. A empatia que sentia por ele aprofundou-se em algo mais complexo, mais pessoal. Quando saía do hospital aquela noite, uma chuva forte começou inesperadamente. Sem guarda-chuva, Patrícia esperava na entrada coberta que a tempestade diminuísse para poder correr até o ponto de ônibus.
foi quando um carro preto e elegante parou próximo à entrada e a janela do motorista baixou, revelando um Roberto visivelmente cansado. "Precisa de carona?" ofereceu ele, sua voz transparecendo o exaustão da longa cirurgia. Patrícia hesitou. Seria apropriado aceitar? Por outro lado, a chuva intensificava-se e o último ônibus partiria em 20 minutos. "Não quero incomodar", respondeu educadamente. "Não é incômodo", insistiu ele, destrancando as portas. "Além disso, seria irresponsável deixar nossa voluntária musical pegar uma pneumonia." O "nossa" não passou despercebido, fazendo Patrícia sorrir enquanto entrava no carro luxuoso, porém discreto, um veículo que combinava perfeitamente com a personalidade do médico. "Como foi a cirurgia?" perguntou ela suavemente enquanto se afastavam do hospital. Roberto lançou-lhe um olhar surpreso, como se não esperasse que ela soubesse. "Longa, difícil, mas conseguimos remover o tumor completamente." "Fico feliz", respondeu sinceramente. Após uma pausa, arriscou. "Deve ser difícil separar o profissional do pessoal em casos assim." As mãos dele apertaram o volante e por um momento Patrícia temeu ter ultrapassado alguma linha invisível. Mas então os ombros de Roberto relaxaram levemente. "Impossível, às vezes", admitiu, a voz quase um sussurro. "Especialmente quando eles têm a mesma idade que..." Interrompeu-se, incapaz de completar. "Que Mateus", completou ela suavemente. O carro quase derrapou quando Roberto freou bruscamente, virando-se para encará-la com olhos arregalados. "Como você sabe sobre ele?" "Ouvi por acaso", admitiu Patrícia, arrependida de ter tocado no assunto. "Desculpe, não deveria ter mencionado." Roberto respirou fundo, retomando a direção com mãos agora visivelmente trêmulas. Por vários quarteirões, um silêncio pesado ocupou o espaço entre eles. Quando finalmente falou, sua voz continha uma vulnerabilidade que Patrícia jamais imaginara ouvir daquele homem aparentemente inabalável. Ele adorava música, especialmente Brilha, Brilha, Estrelinha. Aquelas poucas palavras, tão simples mas tão carregadas de significado, criaram uma ponte invisível entre eles. Patrícia apenas assentiu, respeitando a dor contida naquela confissão. Ao chegarem ao endereço que ela havia indicado, um prédio simples em um bairro modesto, a chuva havia diminuído para uma garoa leve. Roberto estacionou, mas fez um gesto para que ela permanecesse quando Patrícia alcançou a maçaneta. "Obrigado", disse ele, olhando fixamente para a frente. "Pelo quê?" Hesitou buscando as palavras certas. "Por trazer música de volta àquele hospital. As crianças precisam disso, mais do que de cirurgias às vezes." A admissão, vinda de um dos mais renomados neurocirurgiões do país, tocou Patrícia profundamente. Impulsivamente, tocou a mão dele sobre o volante, um gesto breve, mas carregado de compreensão. "Obrigada pela carona, Dr. Roberto", disse suavemente, abrindo a porta. "Roberto", corrigiu ele, finalmente olhando-a nos olhos. "Apenas Roberto." Aquela noite, deitada em sua cama simples no pequeno apartamento que dividia com a avó, Patrícia descobriu-se pensando no médico de olhar triste e coração ferido. Havia algo nele que a atraía de uma forma que nunca experimentara. Não era apenas a aparência certamente atraente, ou o status, ou a riqueza óbvia. Era a profundidade, a complexidade, a humanidade escondida sob camadas de reserva profissional. "Cuidado, coração", murmurou para si mesma. Ele ainda está preso no passado. Mas mesmo enquanto dizia isso, sabia que algo havia começado a mudar naquela noite chuvosa, tanto para ela quanto para Roberto. Como uma semente plantada em solo improvável, algo novo começava silenciosamente a brotar entre eles. A notícia correu rapidamente pelos corredores do Hospital Santa Clara. Miguel, um menino de 9 anos que havia conquistado o coração de todos, não estava respondendo bem ao tratamento. O tumor, inicialmente considerado benigno, demonstrava agora características agressivas, deixando a equipe médica em estado de alerta constante.
Patrícia soube pelos sussurros preocupados das enfermeiras enquanto preparava a sala de recreação para a sessão musical daquela quarta-feira. Miguel era um de seus alunos favoritos, um garoto de sorriso fácil e olhos curiosos que sempre pedia músicas com história e insistia em aprender a tocar violão, mesmo com o braço direito parcialmente paralisado devido à localização do tumor. Ele teve febre alta durante a noite, explicou a enfermeira Rosa, ajudando Patrícia a reorganizar as cadeiras. O Dr. Roberto está com ele desde as 5 da manhã. Nunca o vi tão obstinado com um caso desde... Não precisou completar. Desde Mateus. As 6 semanas que se passaram desde a noite da carona haviam trazido pequenas mudanças na rotina do hospital. Roberto ainda aparecia, casualmente, durante as sessões musicais, mas agora, ocasionalmente trocava algumas palavras com Patrícia antes de seguir seu caminho. Pequenos comentários sobre as músicas, perguntas sobre como as crianças estavam se desenvolvendo, observações sobre o clima. Nada pessoal, nada revelador, mas ainda assim, uma evolução notável para alguém conhecido por sua reserva extrema. Miguel virá para a sessão hoje? Perguntou Patrícia, tentando esconder a preocupação. A enfermeira balançou a cabeça. Está isolado por precaução, mas tenho certeza que sentiria falta da música. Aquelas palavras ecoaram na mente de Patrícia durante toda a tarde. A sessão transcorreu como sempre. Risos, música, momentos de conexão genuína com as crianças. Mas ela não conseguia deixar de pensar no pequeno Miguel, sozinho em um quarto de isolamento, sem seus amigos, sem música. Quando a última criança saiu, acompanhada pelos pais, Patrícia tomou uma decisão. Em vez de guardar o violão, dirigiu-se à enfermeira Rosa. Posso visitar o Miguel? Só por alguns minutos para tocar algo para ele. Querida, o protocolo de isolamento... Por favor. Seguirei todas as precauções. Só não quero que ele fique sem música hoje. A enfermeira hesitou, mas então seus olhos suavizaram-se. Vou verificar com o Dr. Roberto. Ele ainda deve estar com o paciente. 20 minutos depois, devidamente paramentada com máscara, touca e avental protetor, Patrícia entrou silenciosamente no quarto onde Miguel repousava. Seu coração apertou-se ao ver o menino, normalmente tão vibrante, agora pálido e pequeno contra os travesseiros brancos, conectado a vários monitores. Para sua surpresa, Roberto ainda estava lá, revisando exames em um tablet, sentado em uma poltrona próxima à cama. Levantou os olhos quando ela entrou e algo em seu olhar, uma mistura de exaustão, preocupação e alívio, fez o coração de Patrícia saltar uma batida. Enfermeira Rosa disse que você queria tocar para ele, disse Roberto em voz baixa, levantando-se. Achei uma boa ideia. Não vou incomodá-los por muito tempo, prometeu Patrícia, aproximando-se da cama com o violão. Miguel abriu os olhos ao ouvir sua voz, um pequeno sorriso formando-se em seus lábios ressecados. Pati, trouxe seu violão? Claro que sim, respondeu ela com um sorriso que esperava transmitir mais confiança do que sentia. Não poderia deixar meu melhor aluno sem aula, não é? Sentou-se na beirada da cama, posicionando o violão. Algum pedido especial? Miguel pensou por um momento, a energia claramente limitada. Aquela que você compôs sobre o menino astronauta. Patrícia assentiu, ajustando os acordes. Era uma composição própria, criada especialmente para Miguel quando ele expressara o sonho de ser astronauta quando o tumor acabasse. A música contava a história de um menino que viajava entre as estrelas, descobrindo novos mundos e aventuras infinitas. Enquanto cantava suavemente, percebeu que Roberto havia se aproximado, agora em pé do outro lado da cama, observando atentamente. Os olhos verdes do médico alternavam-se entre o paciente, cujos lábios se moviam silenciosamente, acompanhando a letra familiar, e a jovem voluntária, que cantava com o coração exposto em cada nota. Entre planetas e cometas, viaja o menino herói, nem mesmo estrelas cadentes podem dizer aonde ele vai. A música suave preencheu o quarto estéril, transformando momentaneamente o ambiente clínico em algo mais íntimo, mais humano. Os parâmetros nos monitores pareciam estabilizar-se levemente.
o batimento cardíaco de Miguel tornando-se mais regular, sua respiração menos laboriosa. Quando a última nota silenciou, o menino havia adormecido, um leve sorriso ainda em seus lábios. A música literalmente o acalmou, murmurou Roberto, observando os monitores com expressão profissional, mas os olhos traindo admiração. Os parâmetros vitais melhoraram durante a canção. Música tem esse poder, respondeu Patrícia, ajustando delicadamente o cobertor sobre Miguel. Talvez não cure, mas conforta. Às vezes, é o que mais precisamos. Roberto assentiu, um gesto quase imperceptível de reconhecimento. Você compôs essa música? Para ele, confirmou. Miguel me contou seu sonho de ser astronauta, então... É bonita, interrompeu Roberto, as palavras parecendo escapar antes que pudesse contê-las. Você tem talento. O elogio inesperado fez Patrícia corar levemente sob a máscara. Naquele pequeno quarto de hospital, com um paciente adormecido entre eles, algo sutil havia mudado na dinâmica entre a voluntária musical e o renomado neurocirurgião. Fico feliz que tenha gostado, respondeu simplesmente. Roberto consultou o relógio. Já passa das 6. Seu turno voluntário terminou há muito tempo. Não me importo de ficar mais um pouco, ofereceu ela, olhando para Miguel. Ele pode acordar assustado. Para sua surpresa, Roberto puxou uma cadeira para ela. Então ficaremos juntos. As horas seguintes passaram em uma vigília compartilhada. Ocasionalmente, quando Miguel se agitava no sono, Patrícia dedilhava suavemente o violão, tocando melodias tranquilas sem letra. Roberto revisava exames, fazia anotações, verificava monitores, mas Patrícia percebeu que cada vez mais frequentemente seu olhar desviava-se para observá-la enquanto tocava. Por volta das 10 da noite, muito depois que seu turno voluntário normalmente terminaria, a febre de Miguel finalmente cedeu. Roberto examinou-o cuidadosamente, verificando pupilas e reflexos. Ele vai passar a noite estável, declarou finalmente, o alívio evidente em sua voz. Você deveria ir para casa descansar. Já ficou muito além do seu compromisso. Patrícia hesitou, relutante em deixar o menino. Prometo cuidar dele, assegurou Roberto, com uma suavidade que ela nunca ouvira em sua voz. E você pode voltar amanhã. Assentindo, Patrícia levantou-se, ajeitando o violão em seu case protetor. Obrigada por permitir que eu ficasse. Eu que agradeço, respondeu ele, acompanhando-a até a porta. Sua música fez mais por ele esta noite do que meus anos de medicina poderiam fazer. A admissão, vinda de alguém tão dedicado à ciência, pegou Patrícia de surpresa. Por um momento ficaram parados na soleira da porta. A enfermaria silenciosa àquela hora tardia. Apenas o bip rítmico dos monitores ao fundo. Posso perguntar algo pessoal? Arriscou ela, encorajada pela vulnerabilidade rara que ele demonstrara. Roberto tensionou-se visivelmente, mas assentiu. Por que você sempre observa as sessões de música de longe? As crianças adorariam que participasse. Ele desviou o olhar, fixando-o no chão. Por tanto tempo que Patrícia pensou que não responderia. Porque dói. Admitiu finalmente, a voz quase um sussurro. E ao mesmo tempo, é o único momento em que consigo respirar neste lugar. A simplicidade da confissão, o paradoxo que ela continha, tocou Patrícia profundamente. Sem pensar, estendeu a mão, tocando levemente o braço dele. O primeiro contato físico deliberado entre eles. Entendo, respondeu, embora não pudesse realmente compreender totalmente a profundidade daquela dor. Roberto olhou para a mão dela em seu braço, depois para seu rosto, uma expressão indescritível em seus olhos. Por um momento, o mundo pareceu se reduzir àquele corredor silencioso, àquele toque tentativo. Você jantou? Perguntou abruptamente, quebrando o momento. Patrícia piscou, confusa pela mudança súbita. Não, na verdade. Nem eu. A cafeteria já fechou, mas... Hesitou. Há uma lanchonete 24 horas na esquina. Poderíamos, se você quiser... Vê-lo assim,
incerto, quase tímido, era uma revelação. O imponente Dr. Santana, tropeçando nas palavras como um adolescente convidando alguém para sair pela primeira vez. Adoraria, respondeu Patrícia, poupando-o de mais constrangimento. A lanchonete era simples, quase deserta àquela hora. Sentados em uma mesa nos fundos, diante de sanduíches e café, o silêncio inicial entre eles gradualmente transformou-se em uma conversa hesitante, depois mais fluida. Você sempre quis ser médico? Perguntou Patrícia, genuinamente curiosa sobre o homem por trás da máscara profissional. Roberto considerou a pergunta, girando a xícara de café entre os dedos. Não. Queria ser piloto, na verdade. Mas meu pai era médico e havia expectativas. Você se arrepende? Não, respondeu sem hesitação. Especialmente agora, depois de... Parou, engolindo em seco. Depois de Mateus, completou Patrícia suavemente. Roberto assentiu, olhando pela janela para a noite lá fora. Depois dele, salvar outras crianças tornou-se uma missão. Como se cada cirurgia bem-sucedida pudesse de alguma forma compensar. Deixou a frase inacabada, mas Patrícia compreendeu. O sentimento de culpa que certamente o acompanhava. O pai médico que não pôde salvar o próprio filho. E você? Perguntou ele após um momento, visivelmente desejando mudar de assunto. Sempre quis ser professora e musicista? Patrícia sorriu. Sempre amei música. Meu pai tocava violão e algumas das minhas melhores memórias são de nós cantando juntos. Fez uma pausa. Quando ele e minha mãe morreram no acidente, o violão dele tornou-se meu bem mais precioso. A música me salvou em muitos momentos. E agora você usa isso para ajudar outros, observou Roberto, um novo respeito em seu olhar. Assim como você usa a medicina, respondeu ela. Ambos tentando trazer um pouco de cura para o mundo, cada um à sua maneira. Algo naquele paralelo pareceu tocar Roberto profundamente. Seus olhos encontraram os dela com uma intensidade que fez Patrícia prender a respiração. Você é extraordinária, sabia? A declaração veio sem aviso, direta e sincera. A maioria das pessoas com seu passado estaria amarga, ressentida, mas você transformou a dor em algo belo. Patrícia sentiu o rosto esquentar. Não é tão simples assim. Tenho meus momentos difíceis também. Mas nunca à frente das crianças. Nunca quando alguém precisa de sua força. A observação, tão precisa, mostrava quanto Roberto a havia observado nos últimos meses. Acho que temos isso em comum, respondeu ela. Essa capacidade de nos mantermos funcionais pelos outros, mesmo quando estamos desmoronando por dentro. Roberto ficou em silêncio por um longo momento, apenas olhando para ela como se a visse realmente pela primeira vez. Como você faz? Perguntou finalmente a voz baixa. Como sorri todos os dias, canta, transmite alegria, sabendo que algumas daquelas crianças podem não sobreviver, completou ela suavemente. Porque cada momento de felicidade que consigo proporcionar já valeu a pena, independente do amanhã. Acho que aprendi isso quando perdi meus pais tão jovem. O valor de cada momento presente. De repente, para a surpresa de Patrícia, Roberto riu. Um som genuíno que ela nunca ouvira dele antes, transformando completamente seu rosto normalmente austero. O que foi? Perguntou, confusa. Desculpe, respondeu ele ainda sorrindo. É só que... Aqui estou eu, o médico bem-sucedido, recebendo uma lição de vida de alguém 10 anos mais jovem. 18 anos, na verdade, corrigiu Patrícia, entrando na brincadeira. E não é uma lição, apenas uma perspectiva diferente. O sorriso dele suavizou-se, tornando-se algo mais caloroso, mais íntimo. Uma perspectiva de que eu claramente precisava. A conversa continuou, fluindo com uma naturalidade surpreendente entre duas pessoas aparentemente tão diferentes. Falaram de música, Roberto confessando um gosto por jazz clássico que herdara do pai, de lugares que sonhavam conhecer, de livros favoritos e, eventualmente, com hesitação,
de sonhos interrompidos. Depois do divórcio, vendi a casa onde morávamos, contou Roberto, a voz mais baixa agora. Não suportava os espaços vazios, os brinquedos que não sabia se deveria guardar ou doar. Comprei um apartamento no centro, mais perto do hospital. E a sala de música dele? O piano? Perguntou Patrícia gentilmente. Roberto pareceu surpreso. Como sabe sobre isso? Você mencionou naquela noite no carro que Mateus tinha aulas de piano. Está tudo em um depósito, admitiu ele. Não consegui me desfazer, mas também não consigo olhar. Patético, não é? O grande neurocirurgião, incapaz de enfrentar um piano silencioso. Não há nada de patético na dor, Roberto, respondeu ela, instintivamente estendendo a mão sobre a mesa para tocar a dele. Há apenas humanidade. O toque, a segunda vez naquela noite, durou mais que o anterior. Por um longo momento, ficaram assim, conectados por aquele simples contato físico que parecia dizer mais que palavras. Quando finalmente deixaram a lanchonete, a noite havia avançado consideravelmente. Roberto insistiu em levá-la para casa e, durante o trajeto, um silêncio confortável se estabeleceu. Não mais o silêncio constrangido de pessoas que não sabem o que dizer, mas a quietude tranquila de quem encontrou compreensão mútua. Ao pararem em frente ao prédio modesto onde Patrícia morava, Roberto hesitou antes de desligar o motor. Obrigado, disse finalmente, por esta noite, por Miguel, por... Procurou as palavras certas. Por me fazer sentir novamente. A declaração, tão simples, mas tão carregada de significado, fez algo florescer no peito de Patrícia. Um sentimento que ela vinha tentando ignorar nas últimas semanas, mas que agora tornava-se impossível de negar. Eu que agradeço, respondeu suavemente, por confiar em mim o suficiente para compartilhar. Roberto virou-se no banco, olhando-a diretamente. No espaço fechado do carro, sob a luz suave dos postes de rua, Patrícia podia ver cada detalhe de seu rosto, as pequenas linhas nos cantos dos olhos, testemunhas de um sofrimento vivido intensamente, mas também indícios de sorrisos que existiram antes da tragédia. Por um momento, pareceu que ele se inclinaria em sua direção, que o espaço entre eles diminuiria até desaparecer. Patrícia conteve a respiração, seu coração acelerando enquanto os olhos dele baixavam para seus lábios. Então, como se despertasse de um sonho, Roberto recuou ligeiramente, passando a mão pelo cabelo em um gesto que ela já reconhecia como sinal de nervosismo. É tarde, murmurou. Você deve estar cansada. A quebra do momento era quase dolorosa, mas Patrícia compreendeu. Assentiu, reunindo suas coisas. Boa noite, Roberto, disse suavemente, abrindo a porta. Nos vemos amanhã no hospital? Ele assentiu, algo vulnerável e indecifrável em seu olhar. Boa noite, Patrícia. Enquanto subia as escadas para o apartamento, Patrícia sentia-se leve e pesada simultaneamente. Leve pela conexão genuína que haviam estabelecido, pesada pela consciência de que se apaixonava por alguém que ainda lutava para se libertar de um passado doloroso. Como foi o trabalho voluntário hoje, querida? Perguntou sua avó quando entrou, levantando os olhos do crochê que fazia mesmo àquela hora. Patrícia sorriu, incapaz de expressar tudo o que havia acontecido. Foi diferente. De um jeito bom. Naquela noite, enquanto se preparava para dormir, Patrícia admitiu finalmente para si mesma o que seu coração já sabia há semanas. Estava apaixonada pelo Dr. Roberto Santana. Não pelo médico bem-sucedido, não pelo homem de posses, mas pelo ser humano complexo e ferido que começava, lentamente, a se revelar por trás da fachada profissional. E ainda assim, sabia que precisava ser cautelosa. Roberto carregava cicatrizes profundas, algumas ainda abertas. Ela não poderia, não iria, ser apenas um curativo temporário para sua dor. Um passo de cada vez, murmurou para si mesma, tocando suavemente as cordas do violão antes de guardá-lo. Um acorde de cada vez. Do outro lado da cidade,
Em seu apartamento minimalista com vista para a cidade, Roberto permanecia acordado, repassando cada momento da noite em sua mente. A música no quarto de Miguel, a conversa na lanchonete, o quase beijo no carro. Sentimentos que julgara mortos e enterrados ressurgiam em seu peito, trazendo igual medida de esperança e terror. Em sua mesa de cabeceira, a foto de Mateus sorria eternamente. Pela primeira vez em 3 anos, Roberto não sentiu apenas dor ao olhar para ela. Sentiu também um sutil, hesitante vislumbre de paz. Os primeiros raios de sol de segunda-feira filtravam-se pelas cortinas simples do quarto de Patrícia quando o telefone tocou. Ainda sonolenta, tateou a mesinha de cabeceira, confusa com a ligação tão cedo. Alô? Atendeu, a voz rouca de sono. Patrícia? A voz de Roberto soou do outro lado, tensa e estranhamente formal após a intimidade que haviam compartilhado na semana anterior. Desculpe ligar tão cedo. Ela sentou-se na cama, instantaneamente alerta. Aconteceu algo com Miguel? Não. Apressou-se em esclarecer. Miguel está estável, até melhorou nos últimos dias. Na verdade, ele perguntou por você ontem. Queria saber se haveria aula de música. Um sorriso formou-se nos lábios de Patrícia. Isso é maravilhoso. Posso visitá-lo hoje à tarde, depois da faculdade. Na verdade, hesitou Roberto, é por isso que estou ligando. As crianças estão perguntando por você. Sexta-feira você não apareceu e... Sexta? Patrícia franziu o senho, confusa. Então a compreensão a atingiu como um raio. Meu Deus, era dia da sessão musical. Eu esqueci completamente. A realização a deixou horrorizada. Em 3 anos de voluntariado, nunca havia faltado sem avisar. Sexta-feira havia sido um dia particularmente difícil. Sua avó tivera uma crise de pressão alta, e ela passara o dia todo entre hospital, farmácia e consulta médica, totalmente esquecida de suas outras responsabilidades. Aconteceu algo? A preocupação na voz de Roberto era palpável. Minha avó não passou bem, explicou Patrícia, levantando-se e começando a reunir roupas para se vestir. Ela tem hipertensão e teve uma crise forte. Estive o dia todo correndo com ela e simplesmente... Suspirou, sentindo-se terrivelmente culpada. Esqueci de avisar o hospital. Isso nunca aconteceu antes. Sua avó está melhor? A pergunta continha genuína preocupação. Está sim, obrigada. O médico ajustou a medicação e ela já está mais estável. Houve uma pausa do outro lado da linha. Você... mora apenas com sua avó? Sim, confirmou Patrícia, enquanto verificava pela porta entreaberta se Dona Cleide ainda dormia no quarto ao lado. Desde que meus pais faleceram. Na verdade, é o contrário. Ela mora comigo. Este apartamento era deles. O silêncio do outro lado da linha se estendeu por alguns segundos, como se Roberto processasse essa informação. Entendo, disse finalmente. Bem... Não se preocupe com sexta-feira. Expliquei às crianças que você deve ter tido um imprevisto. Elas ficaram desapontadas, mas entenderam. Obrigada. Estarei lá hoje sem falta, prometo. Quando desligou, Patrícia encostou-se na parede, ainda processando a ligação inesperada. Nos 3 dias desde a noite na lanchonete, não haviam se falado. O final de semana havia criado uma pausa natural em seu contato que acontecia principalmente no hospital. Mas o fato de Roberto ter ligado, preocupado com sua ausência, aquecia seu coração de uma forma que ela não queria examinar muito de perto. Enquanto se preparava para a aula da manhã, continuava pensando na conversa. Roberto perguntara sobre sua avó, sobre sua situação familiar. Parecia genuinamente interessado em conhecê-la melhor, não apenas como a voluntária musical do hospital. Tolice, murmurou para si mesma enquanto preparava um chá para a avó. Ele só estava preocupado com as crianças. Naquela tarde, ao chegar ao Hospital Santa Clara, Patrícia foi recebida com abraços entusiasmados das crianças que já estavam na sala de recreação, esperando ansiosamente pela sessão musical. "Pati, você sumiu!" exclamou Aninha, agarrando-se à sua cintura. "Desculpem, pequenos", respondeu ela,
abaixando-se para ficar à altura das crianças. Tive uma emergência familiar, mas prometo que não vou sumir de novo sem avisar. A sessão transcorreu com a alegria habitual, com a adição especial de Miguel, que havia recebido autorização médica para participar por meia hora, desde que permanecesse em sua cadeira de rodas. Seu sorriso frágil, mas genuíno, era o melhor presente que Patrícia poderia receber. Como sempre acontecia ultimamente, notou a presença discreta de Roberto no corredor. Desta vez, porém, ele não se limitou a observar de longe. Após alguns minutos, entrou na sala, surpreendendo a todos ao pegar uma cadeira e sentar-se no fundo, observando abertamente a atividade. As crianças trocaram olhares excitados, mas Patrícia manteve a compostura, continuando a sessão como se a presença do renomado neurocirurgião fosse completamente normal. Quando a atividade terminou e as crianças foram levadas de volta para seus quartos ou para outras terapias, Roberto permaneceu, ajudando-a silenciosamente a organizar a sala. Obrigada pela ajuda, disse Patrícia, guardando o violão em seu case. Como está sua avó hoje? Perguntou ele, arrumando as cadeiras. Melhor, obrigada por perguntar. O novo medicamento parece estar funcionando bem. Roberto assentiu, parecendo ponderar algo. Você cuida dela sozinha? A pergunta pegou Patrícia desprevenida. Sim, somos apenas nós duas. Ela cuidou de mim quando mais precisei. Agora é minha vez de retribuir. Um silêncio confortável estabeleceu-se entre eles enquanto terminavam de organizar o espaço. Havia uma nova intimidade em seus movimentos, como se compartilhassem uma dança silenciosa pelo pequeno espaço, cada um antecipando os movimentos do outro. Preciso verificar alguns pacientes, disse Roberto finalmente, consultando o relógio. Mas hesitou, como se escolhesse cuidadosamente as palavras. Gostaria de continuar nossa conversa da semana passada. Talvez um jantar adequado desta vez, não apenas sanduíches de lanchonete? Patrícia sentiu o coração acelerar. Era um convite real, não mais um encontro casual após um longo dia no hospital. Eu adoraria, respondeu sinceramente. O sorriso que iluminou o rosto de Roberto, algo raro e precioso, acompanhou Patrícia pelo resto do dia. Na quarta-feira, Patrícia chegou ao hospital para encontrar uma cena incomum. As crianças estavam agitadas, cochichando entre si com sorrisinhos misteriosos toda vez que olhavam em sua direção. O que está acontecendo? Perguntou a enfermeira Rosa, que parecia igualmente divertida com a situação. Ah, querida, não posso contar, respondeu a mulher com um sorriso enigmático. É uma surpresa. A sessão musical começou como sempre, mas Patrícia notou a ausência de Roberto em seu posto de observação habitual. Estranhamente, isso a desapontou. Havia se acostumado à sua presença silenciosa. Quando estava no meio de uma canção particularmente animada, a porta da sala de recreação abriu-se e Roberto entrou. O que surpreendeu Patrícia, porém, não foi sua presença, mas o que ele carregava. Um buquê modesto de margaridas brancas. As mesmas flores que ele deixara anonimamente semanas atrás. As crianças explodiram em risinhos e palmas entusiasmadas, claramente cúmplices da surpresa. Patrícia sentiu o rosto esquentar enquanto Roberto se aproximava, parecendo simultaneamente determinado e vulnerável. Para agradecer por tudo que você faz aqui, disse ele, estendendo as flores. E para me desculpar por não poder comparecer ao jantar hoje à noite. Surgiu uma cirurgia de emergência que não posso adiar. O desapontamento inicial de Patrícia foi rapidamente substituído por compreensão. Obrigada pelas flores, respondeu, aceitando o buquê. E não precisa se desculpar. Vidas em primeiro lugar. Sempre. O alívio no rosto dele era visível. Podemos remarcar para a sexta? Claro, concordou ela, sorrindo. As flores são lindas. Doutor Roberto gosta da Pati, cantarolou Lucinho, provocando uma nova onda de risinhos entre as crianças. Para surpresa de todos, especialmente de Patrícia, Roberto não negou. Apenas deu um pequeno sorriso e respondeu. Quem não gostaria? Aquela simples resposta, tão carregada de significado implícito,
acompanhou Patrícia pelo resto do dia como uma melodia que não se consegue esquecer. Na sexta-feira, porém, quem não apareceu foi Patrícia. Roberto esperou na sala de recreação, observando o relógio com crescente preocupação, enquanto as crianças perguntavam repetidamente onde estava a moça da música. Talvez tenha surgido alguma emergência, sugeriu a enfermeira Rosa, notando a preocupação evidente no rosto do médico. Uma expressão que poucos no hospital haviam visto antes. Vou ligar para ela, decidiu Roberto, afastando-se para um canto mais privado. A ligação foi diretamente para a caixa postal. Uma segunda tentativa, 10 minutos depois, teve o mesmo resultado. A preocupação transformou-se em apreensão real. Dr. Rosa, chamou uma enfermeira jovem, aproximando-se hesitante. Acho que sei por que a Patrícia não veio. Minha prima trabalha no hospital municipal e comentou que uma senhora idosa deu entrada lá ontem à noite, em estado grave. O nome dela é Cleide Silva. A avó dela, murmurou Roberto, a compreensão atingindo-o instantaneamente. Sem pensar duas vezes, entregou seu pager à enfermeira Rosa. Assuma minhas emergências por algumas horas. Qualquer caso crítico, ligue para meu celular. Antes que alguém pudesse questioná-lo, Roberto já estava atravessando o corredor a passos largos. Pela primeira vez em anos, algo além de seu dever profissional imediato o movia com tamanha urgência. O hospital municipal era um contraste gritante com o Santa Clara. Superlotado, barulhento, com recursos limitados, atendia principalmente a população de baixa renda. Roberto, em seu terno impecável, destacava-se claramente enquanto atravessava os corredores lotados. Usando sua identificação médica e considerável influência, conseguiu rapidamente a informação que buscava. Cleide Silva estava na UTI, após sofrer um AVC na noite anterior. Foi ali, na sala de espera pequena e abarrotada da UTI, que encontrou Patrícia. Sentada sozinha em um canto, segurando um copo de café intocado, parecia pálida e exausta. Seu violão, sempre presente, repousava a seus pés como um velho amigo silenciado pela circunstância. Patrícia, chamou suavemente, aproximando-se. Ela ergueu os olhos, a surpresa momentaneamente substituindo o cansaço em seu rosto. Roberto, como soube? Isso importa? Sentou-se ao lado dela, tomando gentilmente o copo frio de café de suas mãos. Como ela está? O lábio inferior de Patrícia tremeu, e Roberto percebeu quanto esforço ela fazia para manter a compostura. Estável, mas crítica. Os médicos dizem que as próximas 48 horas serão decisivas. Roberto assentiu, compreendendo a terminologia médica e o que ficava implícito. Quando foi a última vez que você comeu algo? Ela franziu a testa tentando lembrar. Ontem, no almoço, talvez? Vamos buscar algo para você comer, decidiu ele, levantando-se e estendendo a mão. Apenas 15 minutos. A cafeteria fica no térreo. Mas se os médicos vierem, deixarei meu número com a enfermeira. Eles nos chamarão imediatamente. A cafeteria do hospital estava quase vazia àquela hora da tarde. Roberto guiou Patrícia até uma mesa no canto, insistindo para que se sentasse enquanto ele buscava comida. Voltou minutos depois com uma bandeja contendo sopa, sanduíche e suco. Coma, instruiu gentilmente. Você não ajudará sua avó a se adoecer também. Obedientemente, Patrícia começou a tomar a sopa, apenas então percebendo quanta fome tinha. Por alguns minutos comeu em silêncio, Roberto sentado pacientemente à sua frente, apenas fazendo companhia sem exigir conversa. Como você descobriu? Perguntou finalmente, quando já havia consumido metade da refeição. Uma das enfermeiras tem uma prima que trabalha aqui, explicou. Quando você não apareceu e não atendia o telefone, fiquei preocupado. Patrícia assentiu, absorvendo a informação. Desculpe não ter avisado. Tudo aconteceu tão rápido. Ela desmaiou enquanto preparávamos o jantar, e desde então... Sua voz falhou. Roberto estendeu a mão sobre a mesa, cobrindo a dela em um gesto de conforto. Não se desculpe. Você está exatamente onde deve estar.
Aquelas palavras simples, o apoio sem julgamento, finalmente quebraram a represa de emoções que Patrícia continha desde a noite anterior. Lágrimas silenciosas começaram a escorrer por seu rosto, enquanto sua mão virava-se sob a dele, entrelaçando seus dedos. Estou com tanto medo, admitiu, a voz quase um sussurro. Ela é tudo que tenho. Roberto apertou sua mão, deixando-a chorar sem constrangimento, oferecendo o único conforto que podia naquele momento, sua presença sólida e a segurança de não estar sozinha. Quando voltaram à sala de espera, Roberto surpreendeu-a ao não se despedir. Em vez disso, acomodou-se na cadeira desconfortável ao lado dela. Você não precisa ficar, protestou Patrícia fracamente. Deve ter pacientes, cirurgias. Tenho uma equipe competente, respondeu simplesmente. E você precisa de mim aqui agora. Aquelas palavras, ditas sem hesitação, tocaram Patrícia profundamente. Conhecendo a dedicação quase obsessiva de Roberto ao trabalho, compreendia o significado de sua escolha de permanecer ali. As horas seguintes passaram em uma vigília compartilhada. Ocasionalmente médicos vinham dar atualizações, sempre as mesmas, condição estável, mas crítica. Roberto, usando seu conhecimento e status, conseguiu informações mais detalhadas que trouxeram algum conforto adicional a Patrícia. Quando a noite chegou, ele insistiu para que ela tentasse descansar. Durma um pouco, incentivou, indicando seu próprio ombro. Eu acordarei você se houver qualquer notícia. Exausta física e emocionalmente, Patrícia não resistiu. Recostando-se no ombro oferecido, fechou os olhos, sendo surpreendida pelo braço de Roberto, que gentilmente a envolveu, mantendo-a segura enquanto ela deslizava para um sono inquieto. Acordou horas depois, desorientada, para encontrar Roberto ainda alerta, verificando discretamente mensagens em seu celular com a mão que não a segurava. Que horas são? Quase 4 da manhã, respondeu ele, guardando o telefone. Sem alterações no quadro dela, o que é uma boa notícia neste caso. Patrícia endireitou-se, envergonhada por ter dormido tanto. Você ficou acordado esse tempo todo? Um leve sorriso cruzou o rosto dele. Médicos residentes aprendem a funcionar com pouquíssimo sono. É quase um superpoder. Aquela tentativa de humor tão inesperada vinda dele arrancou um pequeno sorriso de Patrícia apesar das circunstâncias. Foi nesse momento, no silêncio das primeiras horas da manhã, em uma sala de espera desconfortável de hospital público, que Roberto finalmente encontrou as palavras que vinha ensaiando mentalmente havia semanas. Patrícia, começou, sua voz baixa, mas firme. Quero que saiba que não estou aqui apenas por solidariedade ou preocupação profissional. Ela o olhou, a pergunta silenciosa em seus olhos cansados. Estou aqui porque... Hesitou, buscando coragem. Porque me importo com você. De uma forma que não me importava com ninguém há muito tempo. A confissão pairou entre eles, sincera em sua simplicidade. Desde a primeira vez que ouvi você cantar, algo em mim começou a mudar. Continuou ele, as palavras agora fluindo mais facilmente. Como se uma porta que eu havia trancado cuidadosamente começasse a se abrir, mesmo contra minha vontade. Patrícia sentiu lágrimas formando-se novamente, mas por um motivo diferente agora. Sua música, sua bondade com as crianças, sua força. Tudo isso me fez perceber o quanto me fechei para a vida após perder Mateus. O quanto permiti que a dor definisse quem eu era. Ele fez uma pausa, buscando os olhos dela. Não estou dizendo que estou curado. Provavelmente nunca estarei completamente. Mas pela primeira vez em 3 anos, sinto vontade de tentar viver novamente, não apenas existir. Roberto, começou Patrícia profundamente tocada, mas ele gentilmente colocou um dedo sobre seus lábios. Deixe-me terminar, por favor. Preciso dizer isso enquanto tenho coragem. Respirou fundo. Não quero que pense que estou tentando aproveitar-me de sua vulnerabilidade neste momento difícil. Não espero nada em troca. Apenas queria que soubesse que não está sozinha. Não apenas hoje, mas enquanto me permitir estar ao seu lado. Quando terminou,
Roberto parecia simultaneamente aliviado e apreensivo, como alguém que acabara de saltar de um precipício e ainda não sabia se voaria ou cairia. Patrícia observou-o em silêncio por um longo momento, absorvendo suas palavras. Então, com uma suavidade que contrastava com a intensidade do momento, estendeu a mão para tocar o rosto dele. Obrigada, disse simplesmente. Por estar aqui, por ser honesto, hesitou, por me ver quando eu precisava ser vista. Ela não disse mais nada, e não precisava. Naquele toque, naquele olhar compartilhado, havia um entendimento mútuo. Um reconhecimento do que estava nascendo entre eles, algo frágil ainda, mas com potencial para tornar-se forte e duradouro. As horas seguintes trouxeram notícias encorajadoras. Dona Cleide respondeu positivamente aos medicamentos. E por volta do meio-dia, os médicos confirmaram que ela havia superado o período mais crítico. Ela é uma lutadora como a neta, comentou o neurologista, trazendo alívio imenso a Patrícia. Quando finalmente pôde entrar brevemente para ver a avó, ainda inconsciente, mas estável, Roberto esperou pacientemente do lado de fora. Ao retornar, Patrícia o encontrou fazendo ligações, organizando algo em seu celular. Estou providenciando a transferência dela para o Santa Clara assim que estiver estável para transporte, explicou, guardando o telefone. Ela terá o melhor tratamento possível lá. Roberto, eu não posso aceitar, protestou Patrícia, consciente dos custos astronômicos envolvidos. O plano de saúde dela jamais cobriria. Não se preocupe com isso, interrompeu gentilmente. Considere um agradecimento por todas as vidas que você toca com sua música, incluindo a minha. Pela primeira vez desde a emergência, Patrícia permitiu-se um momento de verdadeira esperança. Não apenas pela recuperação de sua avó, mas pelo que o futuro poderia reservar. Um futuro que, surpreendentemente, agora incluía o homem à sua frente, que havia aparecido em sua vida da forma mais inesperada possível. Quando isso tudo acalmar, disse Roberto, tomando suas mãos entre as dele, ainda temos um jantar pendente. Patrícia sorriu, sentindo-se leve apesar do cansaço. Sim, temos. Foi nesse momento que ambos compreenderam. Enquanto ela havia trazido música de volta à vida dele, Roberto havia lhe oferecido algo igualmente precioso. A certeza de que não precisava mais carregar seus fardos sozinha. 3 semanas se passaram desde a noite no hospital municipal. Dona Cleide, transferida para o Santa Clara conforme Roberto havia prometido, recuperava-se gradualmente sob os cuidados da melhor equipe de neurologia da cidade. Patrícia dividia seu tempo entre a faculdade, o trabalho na clínica odontológica, as visitas à avó e suas sessões musicais com as crianças. Uma rotina exaustiva que só era possível graças ao apoio constante que agora recebia. Roberto tornara-se uma presença firme em sua vida, reorganizando sua própria agenda sobrecarregada para acompanhá-la sempre que possível nas visitas à Dona Cleide, garantindo que ela se alimentasse adequadamente nos longos dias de hospital, e ocasionalmente insistindo para que descansasse quando percebia sinais de exaustão em seu rosto. O jantar, tantas vezes adiado, finalmente acontecera 1 semana após a estabilização de Dona Cleide. Não em um restaurante elegante como Roberto inicialmente planejara, mas no próprio quarto de hospital, com comida caseira que ele mesmo buscara de um pequeno restaurante familiar. Um dia te levarei a um lugar realmente especial, prometera naquela noite, enquanto comiam de embalagens descartáveis, sentados ao lado da cama onde Dona Cleide dormia pacificamente. Mas por enquanto, o especial é poder estar com você, não importa onde. Aquela declaração simples e sincera tocara Patrícia profundamente. Não havia pressão em seu relacionamento nascente, apenas um cuidado mútuo que florescia naturalmente entre uma sessão musical e uma consulta médica, entre uma aula na faculdade e uma cirurgia complexa. No hospital, tornara-se impossível ignorar a transformação gradual do temido Dr. Santana. Enfermeiras que antes caminhavam em silêncio apreensivo em sua presença, agora ocasionalmente o surpreendiam sorrindo durante as rondas. Residentes que tremiam ao apresentar casos,
começavam a sentir-se mais confortáveis quando percebiam sua crescente paciência. E as crianças que sempre tiveram o dom de ver além das máscaras dos adultos, agora o abordavam nos corredores sem medo, muitas vezes perguntando quando ele se juntaria finalmente à aula de música da Patty. Naquela sexta-feira especial, o hospital estava em clima festivo por um motivo particular. Miguel, o pequeno paciente cujo caso havia aproximado inicialmente Roberto e Patrícia, completava 10 anos. Sua recuperação, embora lenta, superara todas as expectativas médicas, e a equipe planejara uma pequena celebração na sala de recreação. Patrícia chegou mais cedo que o habitual, carregando não apenas seu violão, mas também um pequeno bolo que fizera pessoalmente, decorado com estrelas, uma referência à música do menino astronauta que compusera para ele. Ficou lindo, elogiou a enfermeira Rosa, ajudando-a a organizar a sala. Miguel vai adorar. Espero que sim, respondeu Patrícia, ajustando as decorações improvisadas. Ele merece toda a alegria do mundo depois de tudo que passou. A enfermeira a observou com um sorriso conhecedor. Você também merece, querida. E parece que finalmente está encontrando. O comentário fez Patrícia corar levemente. Sua proximidade com Roberto não era mais segredo para ninguém no hospital, embora ambos mantivessem uma discrição profissional enquanto estavam a serviço. Só estou feliz por ver Dona Cleide melhorando, desconversou, ajeitando as partituras no piano. Claro que está, concordou Rosa com um brilho divertido nos olhos. E o fato de nosso neurocirurgião-chefe finalmente parecer um ser humano e não um robô perfeccionista não tem absolutamente nada a ver com sua felicidade. Patrícia riu, rendendo-se. Ele é especial. Admitiu simplesmente. Vocês dois são, corrigiu a enfermeira, apertando carinhosamente seu ombro antes de sair para buscar as crianças. Logo a sala encheu-se com a algazarra animada dos pequenos pacientes, todos empolgados com a festa surpresa. Miguel, trazido por último em sua cadeira de rodas, não conseguiu conter a emoção ao ver a decoração, o bolo e o círculo de amigos esperando por ele. Feliz aniversário! Gritaram em coro quando ele entrou, aplaudindo entusiasticamente. Os olhos do menino brilharam de alegria, e por um momento não havia sinal da doença que o afligia. Era apenas uma criança feliz, celebrando mais um ano de vida. A celebração estava no auge, com Patrícia conduzindo as crianças em canções animadas, quando ela notou a ausência de Roberto. Embora ele tivesse prometido aparecer, a festa já durava quase meia hora sem sinal do médico. Ele deve ter sido chamado para alguma emergência, pensou, tentando esconder o leve desapontamento enquanto distribuía o bolo. Foi então que a porta da sala abriu-se e Roberto entrou. Não vestia seu habitual jaleco branco, mas roupas casuais, calça jeans e uma camisa azul simples que Patrícia nunca havia visto antes. Mais surpreendente ainda, carregava o que parecia ser um violão. Um silêncio admirado caiu sobre a sala. As crianças olhavam boquiabertas para o sempre sério Dr. Roberto, agora quase irreconhecível, sem sua armadura profissional. Desculpem o atraso, disse ele, parecendo simultaneamente determinado e vulnerável. Precisei passar em casa para buscar isto. Miguel foi o primeiro a recuperar-se do choque. Dr. Roberto, você vai tocar para mim? Perguntou, olhos arregalados de surpresa. Um sorriso tímido, algo que pouquíssimas pessoas no hospital haviam testemunhado antes, formou-se no rosto do médico. Vou tentar, respondeu buscando os olhos de Patrícia. Mas vou precisar de ajuda. Patrícia permaneceu momentaneamente paralisada, incapaz de acreditar no que via. Roberto Santana, o homem que evitava até mesmo as comemorações de aniversário da equipe, havia vindo voluntariamente para uma festa infantil. E mais, trazia um violão, um instrumento que nunca mencionara saber tocar. Claro, conseguiu responder finalmente, recuperando-se da surpresa. O que gostaria de tocar? Roberto aproximou-se, parando a seu lado. Baixou a voz para que apenas ela pudesse ouvir. A música do astronauta. Estive praticando em casa. A confissão, tão simples mas tão carregada de significado,
tocou Patrícia profundamente. Para aprender aquela canção, uma composição sua que ele ouvira apenas uma vez, Roberto precisava ter se dedicado nos poucos momentos livres que tinha. Você me surpreende cada dia mais, murmurou ela, sentindo uma onda de carinho percorrer seu corpo. Com um movimento sincronizado, como se tivessem ensaiado juntos, embora nunca o tivessem feito, ambos se posicionaram diante das crianças. Miguel, anunciou Roberto, sua voz normalmente clínica agora suave e quase nerosa. Esta é uma canção especial para um menino especial, que me ensinou tanto sobre coragem quanto eu jamais poderia ensinar a ele sobre medicina. Um suspiro coletivo de admiração percorreu a sala. As enfermeiras presentes trocaram olhares surpresos, enquanto as crianças inclinavam-se para a frente em antecipação. Desajeitadamente a princípio, depois com mais confiança, Roberto começou a dedilhar os acordes iniciais da música do astronauta. Patrícia o acompanhou, harmonizando sua própria parte, criando uma base musical para que ele pudesse se orientar. Quando chegou o momento de cantar, foi Roberto quem surpreendeu a todos, começando com voz hesitante, mas surpreendentemente afinada. Entre planetas e cometas, viaja o menino herói. Nem mesmo estrelas cadentes podem dizer aonde ele vai. Patrícia juntou-se a ele no refrão, suas vozes entrelaçando-se em uma harmonia natural que parecia impossível para dois músicos que nunca haviam cantado juntos antes. Os olhos de Miguel brilhavam de emoção, e mesmo algumas enfermeiras mais experientes discretamente enxugavam lágrimas. Não era apenas a música que comovia a todos, era a transformação visível do doutor Roberto, o homem que por 3 anos havia se escondido atrás de uma muralha de competência clínica e distanciamento emocional, agora cantando com o coração aberto para uma sala cheia de crianças. Quando a música terminou, o silêncio reverente que se seguiu foi quebrado por uma explosão de aplausos entusiasmados. Miguel, incapaz de conter as lágrimas de alegria, estendeu os braços pedindo um abraço. Sem hesitação, Roberto abaixou-se, envolvendo o pequeno paciente em um abraço cuidadoso, mas sincero. Obrigado, doutor, murmurou o menino. Essa foi a melhor surpresa de aniversário de todas. Patrícia observava a cena, seu próprio coração transbordando de emoção. Aquele momento representava muito mais que uma simples apresentação musical. Era o testemunho tangível de uma alma começando a curar-se, a permitir-se sentir novamente. A festa continuou animada, com Roberto participando ativamente, ajudando a distribuir bolo, aplaudindo enquanto as crianças realizavam suas próprias apresentações improvisadas e ocasionalmente trocando olhares significativos com Patrícia. Quando finalmente os pequenos pacientes começaram a ser levados de volta para seus quartos, exaustos mas felizes, Roberto aproximou-se dela. "Podemos dar uma volta nos jardins?" convidou, uma estranha mistura de determinação e nervosismo em sua voz. O jardim interno do Hospital Santa Clara era um pequeno oásis de tranquilidade, com bancos discretamente posicionados entre canteiros bem cuidados. Àquela hora do fim da tarde, estava praticamente deserto, oferecendo a privacidade que Roberto aparentemente buscava. Caminharam em silêncio por alguns minutos, o ar fresco do início da noite uma bem-vinda mudança após a agitação da festa. Patrícia esperou pacientemente, intuindo que Roberto precisava encontrar suas próprias palavras, no seu próprio tempo. Mateus adorava música, disse ele finalmente, parando próximo a um pequeno canteiro de margaridas. As mesmas flores que oferecera a ela semanas atrás. Tocava piano desde os 5 anos. Tinha um talento natural que não herdou de mim, certamente. Patrícia apenas assentiu, compreendendo o quão significativa era aquela confidência voluntária. Depois que ele partiu, não conseguia nem ouvir música. Continuou Roberto, olhando para as flores como se contassem uma história apenas para ele. Cada melodia trazia memórias que eram muito dolorosas. Então simplesmente expulsei a música da minha vida, junto com qualquer coisa que pudesse me fazer sentir. "E o violão de hoje?" perguntou Patrícia suavemente. Um sorriso melancólico formou-se no rosto dele. Era meu, da adolescência.
Encontrei-o no fundo de um armário há 2 semanas, quando finalmente tive coragem de começar a organizar algumas das coisas de Mateus que guardei. A implicação daquelas palavras, o fato de Roberto finalmente sentir-se pronto para confrontar objetos que evitara por 3 anos, não passou despercebida. Você tocou maravilhosamente bem, elogiou ela, tocando levemente seu braço. Não foi nada comparado a você, desviou ele, mas o orgulho em sua voz era inegável. Pratiquei sempre que podia. Queria fazer parte do seu mundo, nem que fosse um pouco. A declaração tão sincera em sua vulnerabilidade tocou Patrícia profundamente. Você já faz parte, Roberto. Ele virou-se para encará-la completamente, tomando suas mãos entre as dele. Patrícia, o que aconteceu hoje? Cantar daquele jeito, na frente de todos, foi algo que jamais imaginei ser capaz de fazer novamente. Você foi incrível, assegurou ela. Viu a cara do Miguel? Das crianças? Das enfermeiras? Vi a sua, respondeu ele simplesmente. E foi tudo o que importou. Patrícia sentiu o coração acelerar diante da intensidade do olhar dele. Quando você chegou neste hospital com seu violão e suas canções, continuou Roberto, escolhendo cuidadosamente as palavras, achei que era apenas mais uma voluntária bem intencionada. Então sua música começou a quebrar algo dentro de mim, algo que eu havia congelado deliberadamente para sobreviver à dor. Fez uma pausa, respirando profundamente, como se reunisse coragem. Você salvou mais que minhas memórias, Patrícia, declarou finalmente, sua voz baixa, mas firme. Você me devolveu a vontade de sonhar. As palavras, tão próximas daquelas que Patrícia compunha em suas canções, transmitiam uma sinceridade crua que nenhuma melodia poderia capturar. Eram as palavras de um homem que reaprendia a sentir, a expressar, a viver verdadeiramente após anos apenas existindo. Roberto, começou ela, emocionada demais para dizer mais. Ele soltou uma de suas mãos, apenas para tocá-la suavemente no rosto. Não estou dizendo que estou curado. A dor de perder Mateus sempre será parte de mim. Mas você me mostrou que posso carregar essa dor sem ser consumido por ela. Que posso honrar sua memória continuando a viver, não apenas a sobreviver. Patrícia assentiu, compreendendo profundamente aquele sentimento. Nossa dor nos molda, mas não precisa nos definir, respondeu suavemente. Aprendi isso quando perdi meus pais. Você é extraordinária, disse ele, olhando-a como se contemplasse um milagre. Tão jovem e carrega tanta sabedoria. Não é sabedoria, corrigiu ela com um pequeno sorriso. É apenas a escolha que faço todos os dias. Escolher a esperança em vez do desespero. A música em vez do silêncio. Um brilho de admiração iluminou os olhos de Roberto. Lentamente, como se temesse que ela pudesse desaparecer ao seu toque, inclinou-se em sua direção. Quando seus lábios encontraram os dela, não foi um beijo de paixão desenfreada ou desejo urgente. Foi um beijo de gratidão, de promessa, de começos, suave como as notas iniciais de uma canção que apenas começava a ser composta. Ao longe, risos infantis podiam ser ouvidos vindos das janelas abertas. Crianças alegres apesar da dor, encontrando momentos de felicidade mesmo em meio às dificuldades. Era um lembrete perfeito do que os havia unido. Quando se separaram, Roberto manteve-a próxima, suas testas quase se tocando. Não sei o que o futuro reserva para nós, admitiu ele. Só sei que, pela primeira vez em muito tempo, quero descobrir. Patrícia sorriu, seu coração pleno de uma alegria tranquila. Dia após dia, respondeu. Nota após nota. Acorde após acorde, completou ele, surpreendendo-a com o conhecimento musical. Voltaram para o hospital de mãos dadas, sem pressa, saboreando a simplicidade do momento. Não havia promessas grandiosas, não havia declarações dramáticas. Apenas duas pessoas que haviam encontrado inesperadamente uma na outra exatamente o que precisavam para curar antigas feridas. No corredor,
Encontraram Miguel sendo levado de volta para seu quarto, ainda usando o chapéu de aniversário ligeiramente torto na cabeça. Doutor Roberto, chamou o menino animado. A enfermeira disse que vou poder ir para casa semana que vem. É verdade, confirmou Roberto, sorrindo genuinamente. Você está se recuperando mais rápido que esperávamos. É por causa da música da Patty, declarou Miguel com a certeza inabalável das crianças. E agora que você também está cantando, doutor, acho que todo mundo vai melhorar mais rápido. Roberto riu, um som que muitos no hospital ainda estavam se acostumando a ouvir. Talvez você esteja certo, astronauta. Talvez você esteja certo. Quando Miguel foi levado, Roberto e Patrícia continuaram seu caminho até a ala onde Dona Cleide estava internada. No elevador, ele entrelaçou seus dedos novamente. O que você acha de jantarmos no meu apartamento amanhã? Convidou. Posso não ser um chefe, mas faço um risoto decente. E depois, hesitou. Gostaria de mostrar algo a você. Adoraria. Aceitou ela, intrigada. O que você quer me mostrar? Um sorriso enigmático formou-se nos lábios de Roberto. Algo que ficou guardado por muito tempo. Algo que, graças a você, finalmente estou pronto para compartilhar. Patrícia intuiu do que se tratava. Possivelmente os pertences de Mateus, memórias que Roberto finalmente sentia-se forte o suficiente para revisitar. Será uma honra, respondeu simplesmente. Quando as portas do elevador se abriram, eles se depararam com o Dr. Henrique, que observou suas mãos entrelaçadas com um sorriso satisfeito. Finalmente, comentou o oncologista. Achei que precisaria prescrever romantismo urgente no seu prontuário, Roberto. Muito engraçado, retrucou Roberto, mas não havia irritação em sua voz, apenas uma leveza que poucos colegas haviam testemunhado antes. Patrícia é boa para você, continuou Henrique, mas sério agora. Nunca vi você tão... vivo. Eu sei, concordou Roberto, olhando para a jovem ao seu lado com uma expressão que transmitia mais que palavras poderiam. Estou descobrindo isso todos os dias. Patrícia corou levemente, mas sustentou o olhar com confiança. O que nascera entre eles não era um conto de fadas de luxo com finais perfeitos. Era uma história real de duas pessoas feridas que, juntas, encontravam força para curar antigas cicatrizes. Ele com sua dor pela perda do filho, ela com suas responsabilidades e lutas diárias. Não sabiam exatamente o que o futuro reservava. Dona Cleide ainda precisaria de cuidados por muito tempo. Roberto ainda teria dias difíceis quando as memórias de Mateus fossem particularmente dolorosas. Patrícia ainda teria que equilibrar faculdade, trabalho e sonhos adiados. Mas agora tinham algo que ambos haviam perdido em diferentes momentos de suas vidas. A certeza de que não precisavam enfrentar esses desafios sozinhos. E enquanto caminhavam juntos pelo corredor do hospital, ele, o renomado médico que reaprendia a abrir seu coração, ela, a jovem voluntária que transformava dor em música, os sons distantes de crianças rindo, pareciam acompanhá-los como a mais bela das trilhas sonoras. Uma melodia de recomeço que ambos, finalmente, estavam prontos para compor juntos. Mas será que Roberto, depois de tantos silêncios e perdas, vai ter coragem de abrir o coração mais uma vez? E o que vai acontecer quando outros começarem a enxergar Patrícia não apenas como voluntária, mas como a mulher que está mudando tudo dentro dele? Será que esse amor tem forças para nascer entre corredores de dor e esperança? Se você se emocionou e quer uma segunda parte dessa história tão especial, deixe seu gostei, se inscreva no canal e comente aqui embaixo o que achou desse encontro. Improvável. Compartilhe com quem precisa de esperança hoje, porque às vezes os milagres mais bonitos começam com uma simples canção. Que você tenha um dia abençoado.